Corpo de Fuzileiros Navais, a 4ª Força Armada do Brasil. Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site Apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. O Corpo de Fuzileiros Navais é o braço energético e armado da Marinha do Brasil, responsável pela realização de operações expedicionárias e anfíbias para os esforços de aplicação do poder naval em regiões hostis, sejam em conflagrações em ambiente doméstico ou estrangeiro. São classificados pelo Ministério da Defesa, através da Estratégia Nacional de Defesa, como uma força estratégica, de pronto emprego e de caráter expedicionário, composta por militares profissionais e distinguindo-se dos militares de efetivo variável encontrados em larga escala no Corpo da Armada, no Exército e na Força Aérea Brasileira. O Corpo de Fuzileiros cumpre um papel militar crítico como uma força de guerra anfíbia. É capaz de planejar e executar guerra assimétrica com forças convencionais, irregulares e híbridas. Com sua estrutura, pode implantar rapidamente uma força-tarefa de armas combinadas para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo em poucos dias. Desde a sua criação no ano de 1808, portanto com 212 anos de existência, os fuzileiros navais garantiram os interesses de maneira fiel da nação e dos que aqui vivem, sem lamuriar-se dos obstáculos, mesmo que em nome da salvaguarda dos brasileiros e brasileiras fosse necessário entregar a vida em campo de batalha, assim o fariam, e assim o fizeram em profusos ciclos ao longo da história. Apesar de suas múltiplas capacidades, tradições, doutrinas e visão do teatro de operações de modo singular no Brasil, os fuzileiros em um estado de atrição afligem-se de modo acrimonioso por encontrarem-se sob a submissão a níveis de servilismo ao resto da Marinha do Brasil, possuindo o sentimento único em cada fuzileiro naval de deslocamento em relação aos demais. Não é por mera coincidência que internamente costuma-se dizer que existem duas marinhas, a dos marujos e a dos fuzileiros, citações essas aplicáveis para corroborar as dissimilitudes entre os dois universos. Mesmo o Corpo de Fuzileiros Navais possuindo a estrutura de um comando geral, o próprio é subordinado diretamente ao comandante da Marinha, e esse por sua vez é oriundo do Corpo da Armada. Logo, o Corpo de Fuzileiros não sendo amplamente independente em suas ações, e sim uma espécie de vassalo. Encorajo os inscritos e simpatizantes do canal a perguntar a qualquer fuzileiro naval, em especial os de organizações militares operativas do nosso país, sobre as diferenças de carreira, oportunidades profissionais, verbas e prioridades em comparação ao Corpo da Armada. Acreditem, irão se surpreender com os fatos narrados pela boca desses sólidos homens. Da mesma forma, os encorajo a acessarem os programas estratégicos da Marinha e a procurarem entre os variados projetos, na casa dos bilhões de dólares, algum relacionado à reestruturação completa do Corpo de Fuzileiros Navais, com o objetivo de servir os militares com o que existe de mais moderno em termos de armamentos, optrônicos, equipamentos individuais, veículos, meios logísticos e demais meios necessários para as eminentes e cada vez mais reais guerras de 4ª e 5ª geração. Para possuírem apenas uma pequena noção em relação ao martírio para a obtenção de material básico, materiais esses que aos olhos da grande parcela do mundo, mesmo em nações com poder econômico muito inferior ao nosso, são classificados como normais e necessários para se cumprir as missões básicas e esperadas de uma tropa do século XXI. Para a Marinha, a disponibilização de recursos aos fuzileiros para essas obtenções são vistos como um luxo escusável. Quando o Corpo de Fuzileiros estava à iminência de ser enviado para a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana, ao mesmo foi proposto que fosse enviado utilizando as viaturas do tipo Land Rover Defender e Agrelle Marrois para cumprir deslocamentos nas precárias estradas e acessos em regiões conflagradas por dispositivos explosivos improvisados, os IEDs, e com a presença de milícias fortemente armadas, o que gerou à época fúria e resistência por parte dos militares. resultando assim em um estudo interno preliminar para a obtenção de uma viatura 4x4 multipropósito blindada, sendo a favorita pela organização naquele momento soluções mais recentes da General Dynamics,
como a classe Rumvee, aqueles blindados leves sobre rodas. E até o presente momento nada fora adquirido, com os fuzileiros cumprindo suas missões em cenário interno de GLO, intervenção federal e demais outras ações presentes ou futuras, com viaturas civis pintadas em verde, cuja única proteção é o colete e capacidade do militar. Mas é claro, tudo isso é mera bobagem e aquisições desnecessárias, afinal não existem recursos para esses tipos de investimentos aos fuzileiros navais. O importante é aplicar os recursos em projetos que irão agregar, abre aspas, no teatro de operações e na capacidade dissuasória, fecha aspas. Como, por exemplo, a construção de um museu no centro do Rio de Janeiro, composto por 2 modernos e luxuosos edifícios com áreas para restaurante, auditório, café e espaços expositivos com um belo mirante para a Baía Guanabara, em um valor aproximado de 50 milhões de reais, através da captação com empresas públicas e privadas. Com esse mesmo valor de aproximadamente 50 milhões para serem destinados a um museu, você se questionou quantos armamentos velhos e problemáticos poderiam ser substituídos? Se questionou de quantas organizações militares que estão caindo aos pedaços de tão antigas ou com problemas estruturais poderiam ser beneficiadas com materiais para obras? E quantas viaturas poderiam ser colocadas de volta à operacionalidade através da aquisição de peças? A independência do Corpo de Fuzileiros é necessária, não apenas por todos os graus abordados anteriormente, mas por motivos embrionários ideológicos, filosóficos e de conduta que são inseridos no DNA de todo fuzileiro naval, desde o seu engajamento como recruta, cuja preparação é totalmente ríspida e brutal em relação ao recrutamento fornecido aos aprendizes de marinheiro. Um é adestrado e destinado a enfrentar explosões provocadas por granadas, minas terrestres, projéteis sobrevoando a centímetros de sua cabeça, além de ter que aniquilar o máximo possível de combatentes inimigos no teatro de operações. O outro é adestrado e destinado, em sua grande parcela, para assumir funções administrativas e técnicas relacionadas à manutenção e operação dos meios da esquadra. Os fuzileiros navais são por essência mais semelhantes e amistosos com o exército na símil das atividades exercidas e no ciclo de camaradagem que o componente da marinha, fator esse que pode ser observado nas diversas operações conjuntas entre as duas organizações, no qual a sinergia é imediata, não gerando maiores dificuldades de incompatibilidade, conduta e visão operacional. A independência da organização que poderia ser aplicada em nosso país é copiar o modelo aplicado nos Estados Unidos, porém o modificando em alguns pontos para seguir as nossas peculiaridades geopolíticas e interesses como Estado, e criando um departamento específico na estrutura da defesa, no qual o Corpo de Fuzileiro e a Marinha seriam inseridos, mas com organização, comando, hierarquia, estrutura, interesses e orçamentos completamente separados, com as duas forças podendo trabalhar e colaborar em missões conjuntas quando for necessário, porém sem as antigas interferências de poderes. Sendo um dos 8 maiores corpos de fuzileiros do mundo em termos de homens em serviço ativo, e sendo um dos poucos do gênero que dispõe de uma história com tal intensidade e vivacidade de riquezas e tradições, mantê-los sob as rédeas de um guia que não possui as mesmas concepções e perspectivas do estilo de vida e do teatro de operações é no mínimo afrontoso. O atual cenário político no Brasil, com o presidente e vice-presidente da República sendo oriundos do Exército, assim como o atual líder do governo na Câmara dos Deputados e os 3 abertamente próximos e simpatizantes do Corpo de Fuzileiros, é o momento mais formidável para que a ideia seja apresentada e os devidos estudos sejam criados e prosseguidos para que o tão desejado sonho de 212 anos possa vir a se tornar realidade em algum ponto a médio e longo prazo. Mas para que tal objetivo possa vir de fato ocorrer, necessita mobilização, estudos e querência por parte dos oficiais e praças do Corpo de Fuzileiro, da Ativa e da Reserva, não bastando ficar sentados a sonhar à espera de algum milagre cair dos céus como nos últimos 212 anos. É necessária a integração massiva de homens com cérebros visionários e intrépidos com o objetivo fim como meta. Não será uma tarefa fácil,
Interesses serão lançados, dificuldades e barreiras de maneira proposital irão surgir para criar a desmotivação e o abandono do ideal. Alguns irão fazer piadas, outros irão alegar que é impossível de ocorrer algo dessa magnitude no Brasil, e terá até mesmo aqueles que do próprio Corpo de Fuzileiros Navais irão seguir no comodismo e preocupados em tentar seguir suas carreiras, enquanto o mecanismo os consome diariamente. Agradeço mais uma vez ao analista Felipe Gonzalez pelo texto brilhantemente escrito que contempla os anseios de uma quarta força no Brasil para se adequar aos moldes modernos do cenário bélico internacional. Para acompanhar mais sobre seu trabalho, basta segui-lo no Instagram, @gonzales.asbr.